Bem, estamos nos primeiros dias do ano ainda, mas eu sei que muita coisa, obviamente, já está rolando. Angélica e eu tiramos a primeira semana de descanso, essa anterior, e foi um tempo muito bom, e foi um tempo também para a gente poder orar mais e refletir mais sobre o propósito de Deus. Quando abaixa um pouco a poeira, né, e você fica um pouco mais tranquilo, sem ruídos externos e internos, para poder ouvir a Deus em detalhes sobre o que Deus quer para nós nesse ano. E esse tempo foi muito bom no sentido de nos levar a descansar no Senhor. E esta semana em particular, eu ouvi a ministração de domingo passado do nosso querido amigo Alexandre e fui muito abençoado, Alexandre, fui muito edificado. E depois ouvi também a palavra de um pastor amigo, que é de Porto Alegre, o John Gottfriedson, que também fui muito abençoado, e os dois dentro da mesma linha daquilo que o Espírito estava falando. E Deus falou muito comigo, e eu entendi que não era uma palavra somente para mim, mas para compartilhar com a igreja, com o tema Eu farei uma coisa nova. Eu farei uma coisa nova. Deus falando para a gente, eu farei uma coisa nova. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Em Isaías, capítulo 43, nós vamos ler alguns versículos, não todos, alguns versículos do livro, e lerei na versão NVI. Nós também vamos passar na tela para aqueles que quiserem acompanhar. Lembrando que o livro do profeta Isaías foi antes do exílio na Babilônia, ele era contemporâneo do profeta Miqueias. Ele foi um profeta usado por Deus durante o reinado de 3 reis. E o destaque foi durante o governo de Ezequias, do rei Ezequias, que era um homem temente a Deus. Eles, nessa época, estavam em Judá, já que havia tido uma divisão entre o reino do sul e o reino do norte. No reino do sul ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. Ele ficou nessa parte do sul. O rei Ezequias, temente a Deus, bem influenciado por Isaías, acabaram fazendo uma reforma social. É muito interessante quando a Bíblia fala sobre reforma social. Hoje tem alguns grupos políticos que parece que eles inventaram esse negócio. Eu sempre falo que a Bíblia está na vanguarda, né? A Bíblia está sempre na frente. E essa reforma social foi bênção para o povo, que quando isso não acontece, acaba disseminando o pecado. Mas depois entrou um rei chamado Manassés, que é considerado um dos mais perversos na história de Israel. E ele perseguiu, tanto que Isaías foi morto durante o seu reinado, era um homem ímpio, e por causa disso, o povo sofreu por uma crise social, moral e espiritual. E há uma mensagem de Isaías para que o povo se arrependesse, voltasse aos caminhos do Senhor, senão haveria juízo de Deus. Parte do livro de Isaías fala isso. Como infelizmente acabou não acontecendo, o povo, sob disciplina, foi levado a 70 anos de cativeiro na Babilônia, através do rei Nabucodonosor. Por outro lado, também é muito interessante, que é o texto que nós veremos, Isaías 43, há mensagens de restauração. Antes do exílio acontecer, Deus já estava prometendo restaurar o povo, libertá-los e restaurá-los. É uma coisa tremenda, né? O nosso Deus, ele disciplina, mas depois ele já abençoa. E é o que estava acontecendo. E também o livro de Isaías, ele tem anúncios sobre a vinda do Messias, mais do que qualquer outro livro do Velho Testamento. Ele anuncia a vinda do Messias, o nosso libertador eterno, e fala que quando esse resgatador vier, ele intervirá na história da humanidade, libertará o seu povo. 600 anos depois,
vem Jesus cumprindo essa profecia, o nosso resgatador, arrebenta a obra do inimigo e traz, através do seu sacrifício na cruz, a oportunidade de todos nós sermos recebidos como filhos de Deus. Então, é linda a história bíblica, por isso, novamente, eu quero te animar a você ler a Bíblia. Eu queria destacar alguns versículos. Ele fala, por exemplo, no versículo 1, conforme está na tela, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Meus irmãos, é uma coisa incrível. A redenção é iniciativa de Deus. Sempre a iniciativa da redenção é de Deus. Mesmo sem merecer, Ele tomou a iniciativa, e não somente tomou a iniciativa, mas Ele nos chamou pelo nome. Que coisa tremenda! O mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes, e Deus te chama pelo nome. Eu não sei quantos Edmilsons existem no mundo, eu não sei se fora do Brasil tem um nome tão assim diferente, né? Mas o meu pai colocou esse nome porque ele gostava de um jogador do Botafogo, né? Cada um tem a sua motivação. Mas Deus te chama pelo nome. Você não é mais um na multidão. Deus não somente te escolhe, te redime, como Ele te chama pelo nome. Isso no mundo líquido é uma coisa tremenda. E a Bíblia está dizendo aqui, que o Senhor te resgatou. Ele te chama pelo nome. E hoje, todos aqueles que tiveram a experiência da redenção, do novo nascimento, somos do Senhor. Ele está dizendo, você é meu. Que coisa incrível, hein? Sermos pertencentes do Senhor. Somos dele. O versículo 2 diz assim, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Olha que interessante, porque a Bíblia não está dizendo que não haverá provas. A Bíblia está dizendo que haverá águas para você passar. Haverá rios. Você vai passar, mas Ele vai estar com você. Haverá fogo, mas Ele não te queimará. Haverá brasas, haverá chamas, mas você não ficará em chamas. Por quê? Porque o Senhor estará com você e Ele dará o livramento que Ele achar melhor. O livramento que Ele achar melhor. Isso é tremendo, irmãos. Eu me lembro de uma frase do pastor americano Charles Sproul, que ele diz assim: nem sempre sinto sua presença, mas as promessas de Deus não dependem de meus sentimentos. Elas repousam em sua integridade. Essa é a certeza. Você já passou por provas em que te deu um sentimento que você estava meio sozinho? Já sentiu isso? Que estava um perrengue. E nessa hora, não é uma questão da gente sentir um friozinho, a boca ficar salgada, ou alguma coisa, não, Deus está comigo, não. É a convicção da integridade do Senhor. Se Ele falou que estará conosco, Ele está conosco e ponto. Essa é a certeza, essa é a nossa confiança. Haja o que houver esse ano de 2024, tenha essa convicção, o Senhor está com você. E depois ele fala sobre o livramento que Ele dará à nação de Israel e que também é aplicado a nós, que é do versículo 10 ao versículo 19. Acompanhe aí. Do 10 ao 19. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá outro depois de mim.
Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, não um Deus estrangeiro no meio de vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderia revertê-lo? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez sair juntos os carros de guerra e os cavalos, o exército e os seus reforços, os quais jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Quando ele fala que eu farei uma coisa nova, ele está se referindo à incrível libertação do povo de Deus durante esse tempo da Babilônia. A Babilônia era o maior império do mundo. As garras de Nabucodonosor eram tão fortes que na cabeça deles ninguém conseguiria libertá-los. De repente, eu gosto desse termo, de repente, do nada, do improvável, os persas invadem a Babilônia e liberta todos os povos, inclusive o povo de Deus, e assim eles puderam voltar para a terra. E ele está falando aqui sobre os carros, os cavaleiros, ele está se referindo à libertação que o povo de Deus teve quando saiu do Egito. Quando foi liberto do Egito, que foi também uma maravilha tremenda, abriu o Mar Vermelho, passou por ali, o exército de Faraó veio atrás e foi engolido por este mar. Ele está querendo dizer aqui que este evento tremendo de libertação do povo do Egito vai parecer pequeno, perto do livramento que Deus fará quando libertá-los da Babilônia. Então nós temos que entender que Deus já está falando algo futuro. Eles nem ainda tinham sido exilados, nem tinham sido invadidos. Deus já está contando o que vai acontecer e como será a libertação depois, porque esse é o nosso Deus. O Deus queria discipliná-los por causa do pecado, mas o Deus que não deixa ninguém caído, Deus não deixa o prostrado caído, Deus traz a libertação e resgata aquele que está prostrado. Talvez nesse ano você começou com lutas no seu coração, com adversidades. E talvez você esteja hoje caído. Começou o ano meio para baixo. Coisas que você imaginava que teriam sido solucionadas o ano passado e não foram. E o ano começou, legal, joia, mas esse problema continua. Isso te abate. Eu quero te dizer que o Deus que nós temos não te deixa ali caído. Intervém na hora certa e te resgata, porque você é dele e ele te ama. Versículos 18 e 19 que nós acabamos de ler. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu farei uma coisa nova. Meus irmãos, quando eu li esse texto, brotou uma palavra do Espírito para mim, falando exatamente isso. Eu farei
uma coisa nova. Naquele momento surgiu um desejo de que este seja um ano para que eu cresça ainda mais, para que eu busque ainda mais o Senhor em intimidade, que eu tenha cuidado com a minha boca, que eu busque santidade, viver intimamente com Ele, me relacionando ainda mais com Ele. E para completar, eu tenho mais de 60 anos de caminhada com o Senhor, contando aí que desde pequeno. E Deus falou comigo, olha, foi muito legal aquele tempo, mas você não vai viver desses 60 anos. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou fazer algo novo na sua vida, um ano com mais graça, com mais intensidade, com mais unção. Isso me levou a um desejo maior de refletir na palavra de Deus, de orar a palavra de Deus, de aumentar meu tempo de oração. Não uma experiência conceitual em que eu faço simplesmente como uma tabela, uma regra, mas aquele desejo de estar com Ele, de crescer no relacionamento com Ele. E aí eu fui levado a perguntar, Senhor, e nós como igreja? O que teremos esse ano como igreja? O que teremos na multiplicação de discípulos, de ganhar gente para o Senhor, de grupos pequenos, de discipulado, de novas obras? Qual é o novo do Senhor para nós? E eu quero explicar aqui, quando eu falo novo, não é que tem uma nova revelação. Tudo o que Deus quis revelar está na palavra de Deus. Não tem nada de nova revelação. Estamos falando aqui sobre a aplicação e apropriação daquilo que a palavra já revelou. Um novo ânimo, uma quebra de paradigmas. Presta atenção, Deus me falou muito de coisas que estavam me engessando. Pensamentos na mente, situações no coração, coisas que poderiam estar me engessando, e Deus falou, é um tempo novo para você, esqueça dessas coisas do passado. Eu comecei a orar exatamente nesse sentido. Enquanto eu orava, ouvindo a palavra do Alexandre, as palavras proféticas de bênção, que Deus usou a vida do seu filho para ministrar à igreja, eu fiquei encantado. Eu fiz 3 vezes. Eu ouvi 3 vezes. Cada vez que ele ia falando do que ia acontecer, eu ia falando, parava uma por uma e falava, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Eu recebo isso, eu me aproprio dessa palavra. Ouvia de novo, é essa palavra. Eu quero e tenho certeza que Deus fará coisa nova. E o que Deus tem para nós como igreja é, no mínimo, o melhor. O melhor que você já viveu até hoje. Deus tem ainda muito mais. O problema é que é uma tendência da gente viver do passado. São as mesmas coisas, a mesma oração, o mesmo pedido. Qual é o seu pedido de oração? É aquele mesmo que tem todos esses anos. Porque fica em cima de determinadas coisas e não cresce, e não vai, e medo disso, medo daquilo, angústia daquilo, aquela experiência lá, até hoje atormenta, e com isso fica com os olhos no retrovisor. Ninguém dirige olhando para o retrovisor. O retrovisor é o passado. Quem dirige olhando no retrovisor, bate lá na frente. O retrovisor, o passado, é para você olhar para ver se está tudo bem, mas você olha para frente, para aquilo que Deus tem para você. O passado não tem que ser cadeira de descanso para as nossas reclamações, mas uma plataforma de lançamento para Deus nos impulsionar para frente. E Deus falou muito comigo sobre isso. Fale com a igreja de que tem gente vivendo do passado. Enquanto vivermos do passado, não tem como Deus fazer coisa nova, porque os nossos olhares estão para o passado. Não estamos vendo o que Ele está fazendo. Tanto que Ele fala, não vos apercebeis. Tem que perceber aquilo que Deus está fazendo.
Alguns ficam assim, olha, eu tenho uma experiência com Deus. Conta uma experiência. Olha, há 10 anos atrás aconteceu outra coisa. 10 anos atrás. E esse novo de Deus, o que Ele está fazendo hoje? E eu te falo que se Deus não está fazendo algo novo na sua vida hoje, não é porque Deus não quer fazer, é porque a gente está olhando na direção errada. Deus fará coisa nova em cada um de nós. O Salmo 40 diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Um novo ânimo, uma nova alegria. Uma senhora holandesa chamada Corrie ten Boom escreveu um livro chamado Refúgio Secreto, que depois virou filme. Ela conta a história que sua família era cristã e eles ficaram presos num campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ela viu os horrores de um campo de concentração, coisa que com certeza nenhum de nós vivenciou. Sua família foi morta e ela, depois de uma libertação tremenda, ela cita a seguinte frase no seu livro: olhe ao redor e ficará angustiado. Olhe para dentro e ficará deprimido. Olha para o céu, olha para Deus e descanse. Se você olhar somente o externo, você fica angustiado. Se você fica olhando para você, é ruim, hein? Porque o meu coração é mau. Mas quando eu olho para Deus, eu descanso. Ele fará coisa nova. Cada momento, cada descoberta, é tempo de mais profundidade no relacionamento com Ele, é tempo de buscarmos mais santidade, é tempo de mais oração, de mais palavra, de mais envolvimento. Mas, Edmilson, eu permiti um esfriamento espiritual na minha vida. E hoje, eu me sinto parado. Eu me sinto automático na vida cristã. E a palavra de Deus para você hoje é palavra de restauração, que Ele fará coisa nova. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Só que é o seguinte, Deus quer fazer coisa nova, há uma palavra de Deus nesse sentido para a igreja, há uma palavra para você, mas é necessário engajamento. Porque se você não quiser isso, se você não muda nada na sua vida, as coisas não acontecem automaticamente. Se você não começa a buscar ao Senhor num relacionamento mais íntimo, com oração, com palavra, com derramar diante dele, não é assistindo uma série durante as férias inteiras, todas as tardes, as séries televisivas que você vai crescer. Não. Necessita do quê? Engajamento. Necessita engajamento. Mas a gente quer assim, um avivamento, pá, Deus manda um raio, Não. As coisas não acontecem assim. É iniciativa de Deus, mas tem que querer. Engajamento. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Por quantas pessoas você está orando para evangelizar? Quem está na sua relação? Escolha alguns nomes de pessoas que você quer que conheçam o Senhor. Esteja orando por elas. E busque em Deus oportunidades para estar com elas. Temos que nos abrir ao improvável do Espírito Santo. E, meus irmãos, Angélica e eu oramos sempre por isso. E comentamos que quando a gente ora por isso e fica realmente aberto ao improvável do Espírito Santo, acontecem umas coisas tremendas.
Mas se a gente não se liga dessa maneira, passa o dia, é bom, é bênção, mas ficou aquele desejo, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. O texto diz que Ele abrirá um caminho no deserto e riachos no ermo, no deserto. Nós estamos falando de um país, no caso aqui, Israel, Judá, extremamente seco. Ter água no deserto já é uma coisa difícil. Deus criar um riacho no deserto é só milagre. É o improvável de Deus. O Senhor está querendo dizer com isso que só Ele pode fazer determinadas coisas. Ele é o Deus que naquele deserto mais seco, mais árido, pode criar água. Talvez o seu coração nesta manhã esteja assim. Você já está passando por tantas lutas, tantas dificuldades, ou chegou numa pegada em que você sente o seu coração seco. Você está aqui falando, ouvindo, mas parece que essas palavras são refratárias. Bate e volta, porque você está marcado por tantas situações na sua vida, que te levou a uma vida autocentrada. Ama Deus, mas não consegue pensar em uma coisa nova. A Bíblia está dizendo que Ele, no deserto mais seco, vai promover um riacho, rios de água viva. Na sua vida, meu irmão, Deus pode fazer isso, porque esse é o Deus. No deserto mais seco, quando a medicina já chegou e falou assim, esse não tem mais jeito, pá, Deus restaura. Aquele que todo mundo fala, aquele cara lá, não tem mais jeito, esquece, Deus liberta. Esse é o Deus tremendo que nós temos, que faz milagres. Receba um óleo novo da unção do Senhor na sua vida. Uma renovação ministerial. Todos esses sentimentos de rejeição, abandono, desânimo, solidão, autocomiseração, coitadinho, esterilidade, cairão por terra em nome de Jesus na sua vida. Eu pergunto, você quer isso? Porque se você não quiser isso, as coisas não acontecem. Nós precisamos disso, de renovação, renovação ministerial, nos apropriarmos dessa palavra de libertação e Deus nos surpreenderá. Eu quero perguntar aqui para você, você quer isso? Deus extrapolando os limites, você quer Deus fazendo coisa nova na sua vida? Vamos orar. Só aqueles que querem, só aqueles que desejam, só aqueles que creem que Deus fará coisa nova, fiquem em pé para a gente orar.